Aula 2. Ciências. Terceiro bimestre. Tema: Movimentos da Terra. Oitavo ano do ensino fundamental. Anos finais. Hoje, a aula de ciências será sobre os movimentos da Terra. Mesmo sem perceber, você está se movendo o tempo todo junto com o planeta. A Terra gira em torno de si mesma. Também se desloca ao redor do Sol. Além disso, seu eixo realiza um movimento muito lento, parecido com a oscilação de um peão. Esses movimentos acontecem ao mesmo tempo. Eles ajudam a explicar fenômenos importantes, como a alternância entre dia e noite, as estações do ano e mudanças que só podem ser percebidas ao longo de milhares de anos. Ao final desta aula, você compreenderá os movimentos de rotação, precessão e translação da Terra. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar 3 movimentos principais da Terra. O primeiro é a rotação. O segundo é a precessão. O terceiro é a translação. O objetivo é compreender como esses movimentos acontecem e quais fenômenos estão relacionados a cada um deles. Também será importante perceber que esses movimentos não ocorrem separadamente. A Terra realiza todos eles ao mesmo tempo. Para começar, a Terra está sempre em movimento. Todos os dias você percebe mudanças no céu. O Sol parece nascer em uma região do horizonte, atravessar o céu e desaparecer em outra. As sombras mudam de tamanho e de direção ao longo do dia. A luminosidade também se transforma entre a manhã, a tarde e a noite. Essas mudanças dependem do movimento da Terra. As sombras observadas em uma parede, por exemplo, variam conforme a incidência da luz solar sobre os objetos. Isso mostra que a posição aparente do Sol muda ao longo do dia. O escurecer do céu, a mudança da posição do Sol e a variação das sombras são sinais de que a Terra está sempre em movimento. Movimentos da Terra. Rotação, precessão e translação. A Terra realiza vários movimentos. Nesta aula, os principais são rotação, precessão e translação. A rotação é o movimento da Terra em torno de seu próprio eixo. A translação é o movimento da Terra ao redor do Sol. A precessão é uma mudança lenta na orientação do eixo terrestre. Todos esses movimentos acontecem simultaneamente. Cada um deles está relacionado a efeitos diferentes. A rotação explica principalmente a alternância entre dia e noite. A translação, junto com a inclinação do eixo terrestre, está relacionada às estações do ano. A precessão provoca mudanças muito lentas na orientação do eixo da Terra ao longo de milhares de anos. O que é rotação? A rotação é o movimento que a Terra realiza ao girar em torno de seu próprio eixo. Tomando como referência o polo norte geográfico, esse movimento acontece no sentido anti-horário. A Terra leva cerca de 24 horas para completar uma rotação. O valor mais preciso é aproximadamente 23 horas e 56 minutos. A principal consequência desse movimento é a alternância entre os períodos claros e escuros de um dia. Em outras palavras, a rotação determina a sucessão entre dia e noite. Enquanto uma região da Terra está voltada para o Sol, ela recebe iluminação e vive o período diurno. Ao mesmo tempo, a região oposta fica sem iluminação direta e vive o período noturno. Como a Terra continua girando, as regiões iluminadas e escuras vão mudando. O eixo de rotação. O eixo de rotação é uma linha imaginária que atravessa a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. É em torno dessa linha imaginária que a Terra gira. Esse eixo não está completamente reto em relação ao plano da órbita terrestre. Ele apresenta uma inclinação de aproximadamente 23,27 graus. Essa inclinação influencia a forma como a luz solar atinge o planeta. Também influencia a duração dos dias e das noites ao longo do ano. Em determinadas épocas, algumas regiões recebem luz solar por mais tempo. Em outras épocas, recebem luz por menos tempo. A inclinação do eixo de rotação, combinada com a translação da Terra ao redor do Sol, determina a ocorrência das estações do ano. Dia e noite. A alternância entre dia e noite acontece porque a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Durante esse movimento, diferentes regiões ficam expostas ao Sol ao longo do dia. A região iluminada vive o dia. A região que não recebe luz solar direta vive a noite. A Terra não completa uma volta ao redor do Sol todos os dias. Esse deslocamento demora aproximadamente 1 ano. Portanto, o movimento responsável diretamente pela sucessão entre dia e noite é a rotação. O que é precessão? Além da rotação, o eixo terrestre realiza a precessão. A precessão é um movimento lento e circular. Esse movimento pode ser comparado ao de um peão girando. Quando um peão gira, seu eixo pode fazer uma pequena oscilação circular. Algo semelhante acontece com o eixo da Terra.
A precessão altera lentamente a orientação do eixo terrestre em relação às estrelas. Essa mudança acontece ao longo de milhares de anos. Por ser muito lenta, ela não é percebida no cotidiano. Ao longo de períodos prolongados, a precessão pode afetar a distribuição das estações do ano. Também pode influenciar ciclos climáticos de longa duração. Por que ocorre a precessão? A precessão acontece porque a Terra não é perfeitamente esférica. O planeta é levemente achatado nos polos. A ação gravitacional do Sol e da Lua sobre essa forma provoca forças no eixo terrestre. Essas forças fazem o eixo oscilar lentamente. É importante diferenciar o eixo geográfico do movimento de precessão. O eixo geográfico é a linha imaginária em torno da qual ocorre a rotação. A precessão é a mudança lenta na direção para a qual esse eixo aponta. Essa alteração acontece de forma gradual ao longo do tempo. O que é translação? A translação é o movimento da Terra ao redor do Sol. Nesse movimento, a Terra percorre uma órbita elíptica. Uma elipse é uma forma parecida com um círculo levemente alongado. A Terra leva cerca de 365 dias e 6 horas para completar uma volta ao redor do Sol. Esse período corresponde aproximadamente a um ano. As 6 horas que sobram a cada ano se acumulam. Depois de 4 anos, elas formam cerca de 24 horas. Por isso, periodicamente, o calendário recebe um dia a mais no mês de fevereiro. Esse ano é chamado de ano bissexto. A translação, combinada com a inclinação do eixo terrestre, faz com que diferentes regiões recebam mais ou menos luz solar ao longo do ano. Essa diferença de iluminação dá origem às estações do ano. Translação e estações do ano. As estações do ano não acontecem porque a Terra fica muito mais perto ou muito mais longe do Sol. Elas acontecem principalmente por causa da inclinação do eixo terrestre e do movimento de translação. Ao longo do ano, a Terra ocupa diferentes posições em sua órbita. Como o eixo permanece inclinado, cada hemisfério recebe a luz solar de maneira diferente em cada período. Quando o hemisfério sul está mais inclinado em direção ao Sol, ele recebe luz de forma mais direta e por mais tempo. Nesse período, ocorre o verão no hemisfério sul. Ao mesmo tempo, o hemisfério norte recebe menos luz direta e vive o inverno. Meses depois, essa situação se inverte. Quando o hemisfério norte fica mais inclinado em direção ao Sol, lá ocorre o verão. No hemisfério sul, ocorre o inverno. A primavera e o outono aparecem nos períodos de transição entre essas situações. A forma da órbita terrestre. A órbita da Terra é elíptica. Mesmo assim, ela é muito próxima de um círculo. Por isso, em muitas representações, a órbita terrestre parece quase circular. Durante a translação, a Terra passa por 2 pontos importantes. O primeiro é o periélio. O periélio acontece quando a Terra está mais próxima do Sol. Nesse ponto, a distância é de cerca de 147,1 milhões de quilômetros. O segundo é o afélio. O afélio acontece quando a Terra está mais distante do Sol. Nesse ponto, a distância é de aproximadamente 152,1 milhões de quilômetros. A diferença entre o periélio e o afélio é de quase 5 milhões de quilômetros. Mesmo parecendo grande, essa diferença é pequena quando comparada à distância média entre a Terra e o Sol. Isso mostra que a proximidade da Terra ao Sol não determina as estações do ano. As estações dependem principalmente da inclinação do eixo terrestre e da translação. Um dia na Terra em movimento. Imagine um amanhecer. O céu começa a clarear e o Sol aparece no horizonte. Essa cena está relacionada à rotação da Terra. A região onde você está passa a ficar voltada para o Sol e começa a receber iluminação. Agora imagine que esse amanhecer acontece em uma época de dias mais longos e temperaturas mais elevadas. Essa condição pode estar relacionada à posição da Terra em sua órbita e à forma como a luz solar atinge o hemisfério durante a translação. Se esse hemisfério estiver mais inclinado em direção ao Sol, os dias tendem a ser mais longos. Ao longo de milhares de anos, a precessão altera lentamente a orientação do eixo terrestre. Com isso, a relação entre determinadas épocas do ano e a posição aparente das estrelas pode mudar. Assim, uma mesma cena cotidiana pode ser relacionada aos 3 movimentos da Terra. A rotação explica o momento do dia. A translação ajuda a compreender a época do ano. A precessão explica mudanças lentas na orientação do eixo ao longo de grandes períodos. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou os movimentos de rotação, precessão e translação da Terra. Na rotação, a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Esse movimento dura cerca de 24 horas. Sua principal consequência é a alternância entre dia e noite. O eixo de rotação é uma linha imaginária que atravessa a Terra de um polo ao outro.
Esse eixo possui uma inclinação de aproximadamente 23,27 graus. Essa inclinação influencia a iluminação do planeta e a duração dos dias ao longo do ano. Na precessão, o eixo terrestre realiza uma oscilação lenta e circular. Esse movimento é parecido com a oscilação de um peão. Ele ocorre por causa da forma levemente achatada da Terra e da ação gravitacional do Sol e da Lua. Na translação, a Terra se desloca ao redor do Sol. Esse percurso acontece em uma órbita elíptica e leva cerca de 365 dias e 6 horas. A translação, junto com a inclinação do eixo terrestre, determina as estações do ano. Dizer que a Terra está em constante deslocamento ao redor do Sol significa que ela percorre continuamente sua órbita. Mesmo enquanto gira em torno de seu próprio eixo, a Terra também se move ao redor do Sol. Agora, revise as ideias principais. Qual movimento determina a alternância entre dia e noite? O que é o eixo de rotação? Como a inclinação do eixo terrestre influencia o planeta? O que é precessão? O que é translação? Por que a distância entre a Terra e o Sol não é a principal causa das estações do ano? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!